Olá, eu sou o Caleb e eu gosto mesmo dessa coisa de podcast. Oi, eu sou a Juliana e ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorria e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Hey, 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 hey. Oi, meu nome é Luana e este mês o podcast está completando bodas de trigo. De trigo! Específico. Se você é celíaco, você vai ter que parar de escutar o nosso Mas é que tem boda de tudo, né, gente? 1 ano é boda de papel, 2 é de algodão, 3 é de trigo. O que a gente faz com esse trigo? Exporta para a China? Não sei o que fazer com trigo. E você está escutando? O nome? do livro. Juliana, essa é uma citação maravilhosa, hein, Juliana? Ah, grande música, grande música. Não, mas é assim, a gente tá nesse episódio que já começou nesse ritmo gostoso, porque estamos celebrando, né, afinal, né? 3 anos de podcast. Vocês Olha. achavam que ia durar tanto? Vocês tinham essa expectativa? Contem para o nosso público. Eu nunca penso que vai acabar, gente. Mas é isso, né? 3 anos não são 3 dias, então. Eu tô surpreso na verdade, só porque dá pra explicar bem. Isso é constância. Exatamente, assim, e ainda mais que acho que a gente, alguns dos exemplos que eu tinha era de temporadas, né, e não dessa coisa constante, maluca, insana que a gente faz agora semanalmente, né, e a dificuldade, né, é difícil, gente, é difícil falar de livro e achar tanto assunto, cara. Teve aí a quarentena, né, que mudou radicalmente a forma que a gente gravava presencial, era quinzenal, era outra coisa, era outro podcast, né? E a dinâmica, né? Acho que das coisas, assim, pensando, lógico, acho que a gente já se acostumou aqui mais ou menos ao ritmo, né? A como, mas, putz, a gente gravava de um jeito muito legal, né? Assim, era juntos, ali as reações, né? Exato, com o programa gravado, a gente ganha um quarto participante, que é a minha internet, não é mesmo? Às vezes tem o delay, você já está em outro assunto e eu estou comentando o anterior. Acontece, gente, mas, né? A gente ainda assim consegue ter uma dinâmica de um diálogo bacana, assim, na minha opinião. E eu acho que os ouvintes também, a gente recebe muito elogio justamente de ser essa conversa divertida, né? Informal e informativa também, é importante dizer, que a gente sempre, né? A gente recebe muitos elogios nesse sentido. Então, apesar da internet, esse quarto elemento que não colabora, né? Dá tudo certo. A gente deveria dar um nome para sua internet. Eu também acho, Ju. Júlia. Tem que ser o nome... Não, tem que ser nome de um senhor, assim, já meio caquético, assim. Otávio. Sabe? Otávio. Um abraço aí para todos os Otávios que estão ouvindo a gente, que não são velhos. Que ele só pensa assim, acho melhor não, prefiro evitar fadiga. A gente até pensou em não gravar mais com o auxílio da internet, né? Talvez fazer pelo correio, cartas, uma coisa do tipo, mas não chegamos a uma logística satisfatória, então estamos ainda aqui dependendo do seu Otávio. E isso não é uma reclamação dos Correios, tá? Que esse podcast apoia os Correios, defende os Correios, é só Verdade. o sistema, né? O sistema que não funcionou direito. Então, nós pensamos em fazer um episódio aqui especial, né, falando para vocês sobre os livros mais citados na história desse programa. Então, o que a gente fez? A gente foi nas descrições dos episódios, porque de uns tempos para cá a gente começou a colocar os livros, né? Vocês pediram e a gente começou a colocar na descrição todos os livros que são citados, né? Se vocês nunca repararam, tá sempre lá na descrição. A gente pegou essas listas, jogou numa planilha e de repente a gente tinha todos os livros que já foram citados. E foi a coisa mais inútil e mais legal que a gente já fez. Mexer com dados é isso aí. E são quantos episódios, né? A gente gravou muita coisa já. Feed normal, esse é o episódio de número 70. Sim. Que são os episódios regulares, né? Além disso, a gente tem o quadro Nome do Leitor, o Nome da Leitora, né? Que tem uma numeração própria. A gente brinca com os números nesse podcast. Que são 16 até agora, né?
A gente tem os quadros O Nome da Notícia, que também tem uma numeração própria. Acho que são estes, né? Aí nós fizemos esta lista, né? Os quadros O Nome do Leitor e O Nome da Notícia não estão inclusos nessa lista. Essa lista são só, então, os episódios tradicionais, né? E eu fiquei muito surpresa, assim, eu queria fazer um autoelogio aqui, distribuir biscoitos para nós mesmos, porque é o nosso aniversário, a gente merece uns biscoitos. Se a gente não pode dar biscoito pra gente mesmo, qual a função desse podcast, né? Assim, né? Eu queria deixar isso claro aqui. Se não é para me autoelogiar, eu nem levanto da cama. É lógico, pô. De 70 episódios, gente, 70. O livro que a gente mais citou... Não, vou fazer um top 3 aqui, vou fazer um suspense. Vou começar pelo terceiro lugar. Ô, Lu, a gente já vai ter feito isso, mas assim, eu quero saber qual a percepção das pessoas, né? De qual seria esse livro que ela mais ouviu a gente indicar, saca? Tipo, porque no final das contas, a gente até se surpreendeu, assim, não tanto, mas um pouco, né? Qual livro? Pensa aí, por um momento. Pause este episódio e pense qual livro você acha que vai ganhar terceiro, segundo e primeiro lugar. Que você não aguenta mais ouvir a gente falar sobre, né? Tipo, de novo, eles vão indicar esse livro aqui, meu Deus do céu. Ó, o primeiro lugar, eu acho que eu acertaria. Mas não, eu não sei. Eu acho que o meu segundo lugar seria o primeiro, na verdade. Talvez. Assim, acho que de cabeça é o que eu falaria assim, nossa, esse a gente já falou. E não é só porque a gente teve um especial sobre ele, né? Mas vamos lá, ó, rufem os tambores. Olha só, isso. Em terceiro lugar, com citação em 5 episódios. Ó, de novo eu vou chamar a atenção, de 70 a gente só citou em 5 episódios. Tô orgulhosa disso, tá? Comedidos. Em terceiro lugar, com 5 citações, o Reparação do Ian McEwan. Um dos favoritos aí de Caleb, um dos meus favoritos também. Merecida medalha de bronze. Só para quem não percebeu ainda, fica a indicação aí para ler, então. Reparação. Melhor final da história da literatura. Ô Lu, vamos falar quais são os episódios que a gente falou do Reparação? Posso falar? Pode. Ó, no episódio 7, né, da Flip de 2018, o episódio 29, o Bafões Familiares, já, né, um clássico agora nosso aqui do podcast. O 38, Adaptações Literárias. O 51, Jovens Clássicos, que quando a gente escolheu livros que a gente acha que vai se tornar clássicos. E, lógico, o especial do Ian McEwan, que foi muito legal, no episódio 67, agora recentemente. Em segundo lugar, o livro que o Caleb achava que ia ficar em primeiro. Pô, esse eu achava mesmo. Em segundo lugar, com citação em 6 episódios, O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Clássico absoluto. Esse é. A gente falou bastante dele, realmente. Eu ficaria em dúvida entre o primeiro e o segundo. Tá bom as palmas, Juliana. Grande livro. Mas eu acho que a primeira vez que a gente falou dele foi justamente o episódio especial sobre esse livro, né? Não foi. Então, não foi? Não, foi. A gente falou 2 vezes antes. Ó, a gente falou dele no Narradores Improváveis, no episódio 8, no Retrospectiva 2018, e aí a gente falou no episódio especial, que foi o que a gente fez sobre o Quarto de Giovanni, episódio 13. Aí só para complementar a informação, ó, no Melhores Leituras de 2019, ou seja, ele tava no... né, foi Retrospectiva 2018, Melhores de 2019, favoritos por gênero e personagens LGBTQ+, né? É que o Quarto de Giovanni eu li antes de vocês. E aí ele entrou na minha lista de melhores leituras de 2018, e aí depois ele entrou na lista de vocês de melhores leituras de 2019. E a gente leu, acho que tipo em janeiro. Quando a gente terminou de ler, o clube acho que foi um dos mais legais, né, Ju, desses últimos tempos. A gente tinha certeza que já era um dos melhores do ano, assim, foi impressionante. E qual foi o primeiro? O top, o melhor, o mais citado? O mais citado. Qual foi? Eu acho que vocês são capazes de acertar, hein? Pensem aí durante 3 segundos. Acho que é fácil. Eu acho que eu acertaria o primeiro lugar. O primeiro, top 1 aqui.
O primeiro lugar com 8 citações, né? Com citações em 8 episódios está a Amiga Genial de Helena Ferrante. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Mas eu só queria dizer que depois eu vou falar os números, mas assim, ele teve presente em todos os momentos aqui do nosso podcast, assim, das indicações, desde o começo, de uma forma constante mesmo. Eu acho que a Helena Ferrante, ela entra na mesma questão, sabe? A gente leu em momentos diferentes, e aí ele foi entrando em listas diferentes. E aí lançava livro novo e a gente falava de novo do Amiga Genial, só para dar uma retomada no tema. E tem um detalhe aqui que achei curioso. Eu fui ver aqui a lista. O da lista não tem o episódio da Tati, né, do Nome do Leitor, que a gente fez com ela, lógico. E também falou. Então, ou seja, ainda tem mais uma citação aí só de brinde mesmo aí para os outros. Eu vou colocar aqui, eu vou falar só os episódios, pode ser? Que apareceu foi o Narradores Improváveis, né, o episódio 8, o Melhores Leituras de 2018, o Melhores da Década, né, a parte 1, que foi a que a gente gravou presencialmente, Personagens Babacas, no episódio 35, Casais Improváveis, no episódio 42, Jovens Clássicos, no episódio 51, e Favoritos por Gênero, no episódio 62. E ainda tem uma aqui que é o Se Você Gostou de, tá no episódio 21. Então, tipo, ele tem no 10, no 20, no 30, no 40, no 50 e no 60. Ou seja, a cada 10 episódios a gente mais ou menos citava a Ferrante. Acho que foi um livro que impactou mesmo a gente, né? A Juliana já tinha, enfim, eu já tinha sofrido a influência da Juliana, mas demorei um pouco a ler e ainda vou terminar, ou seja, a Ferrante ainda aparece aí por pelo menos mais uma vez aí pra gente falar. E acho que ficou um top 3 de responsa, né? Helena Ferrante, James Baldwin e Ian McEwan. Bom top 3. Quarto lugar, então, tem uma lista muito maior, né? Que foram citados 4 vezes, é isso? 4 vezes. E aí, a partir dessa lista, a gente vai fazer algumas recomendações para vocês, né? Depois acho que a gente vai falar toda a lista, né? Mas primeiro a gente vai resgatar alguns livros que a gente acha que podiam ser citados mais ainda. São os top dos top. A gente achou que falar sobre esses 3 livros para vocês não era necessário, né? Afinal, são os mais citados de todos os tempos. Mas a gente resolveu pegar esses que estão em quarto lugar. Como a Ju falou, são vários, são 18 livros, se eu não me engano. Fiz uma contagem rápida aqui, talvez sejam 18. 18 livros que foram mencionados em 4 episódios. Então, cada um de nós escolheu 2 livros dessa lista. A gente vai falar para vocês, são livros que a gente obviamente adora, senão não seriam tão citados, né? Então, eu acho que vai ser uma lista boa. Acho que no final a gente vai ter ótimas recomendações de leitura aqui. Não, eu só queria mencionar que essa planilha que a Lu enfim, que montou, que a gente está puxando os dados, ela tem 655 linhas. Então, só para vocês terem uma ideia do quão amplo foi, né, a nossa preocupação, né? Porque no final das contas né? Eu repito e acho isso constante isso, que assim, é muito difícil, né? Porque a gente não tem mais tanto tempo para ler, não tem mais a dinâmica, enfim, a vida na quarentena e tudo mudou, mas a gente está sempre procurando, sabe, tipo, escavar mesmo, sabe, tipo, achar aquilo que tem a ver, que tem um episódio, ou às vezes a gente até fala, olha, acho que já aconteceu até de episódio que a gente queria falar de tal livro e a gente quase que montou o episódio, sugeriu o episódio meio que pensando nisso. Então, ainda que tenha as repetições, assim, eu acho que é uma variedade muito grande de livros, né, indicados. Não, e pensando nesse formato que a gente faz, né, que é muito de lista, né, que é um formato que vocês gostam, a gente gosta muito de lista também, de fazer lista e de relacionar de formas diferentes. Então, né, como
o Caleb foi lendo os episódios, às vezes um livro, né, acaba em narrador improvável, mas é um bafão familiar, mas a gente tenta não repetir muitos livros, apesar de às vezes ser natural, né? A gente fala, putz, mas esse livro se adequa a todas essas categorias, mas putz, já falei dele 5 vezes, peraí, deixa eu pensar em outro. A gente faz esse exercício constantemente, e aí às vezes a gente puxa um livro que a gente leu lá em 2010, assim, você fala, rapaz, aí eu não lembro nada desse livro, aí vai atrás de resenha, putz, o que eu falei sobre esse livro, deixa eu ver se tem alguma anotação, a gente realmente faz esse garimpo, às vezes acontece. Isso aí. Estamos muito biscoiteiros hoje, queremos elogios, mandem mensagens para nós. Oh, mas é um episódio pra celebrar mesmo, assim, acho que é válido, vai. Dê esse crédito pra gente, vai. Eu vou dar um spoiler dessa lista, como a Ju falou, depois a gente vai ler os 18 livros, né? Deixa a gente falar as nossas escolhas antes, mas dentro dessa lista está Uma Vida Pequena, e a gente proibiu o Caleb de citar ele, porque é um episódio festivo. Não dá pra ser um episódio festivo e citar Uma Vida Pequena. Lu, eu tenho uma notícia que, assim, pode parecer uma ameaça, mas é uma notícia. O livro novo da autora da Vida Pequena sai até o final do ano nos Estados Unidos. Só queria deixar essa informação aqui, ou ameaça, não sei, quem sabe. Mais 1000 páginas de puro sofrimento. A gente tá pronto, Rania. A gente tá pronto. Menos a Luana, que não gostou, né? Mas enfim, eu e o Caleb estamos prontos. Depois vai acabar o ano reclamando que leu pouco. Eu li pouco, não consegui ler muitos livros. Claro, leu 1000 páginas de desgraceira. Eu só queria dizer que, assim, sem querer polemizar, né, longe de mim querer polemizar as coisas, mas o subtítulo, em algum momento, uma notícia, uma chamada desse episódio vai ser: Luana é contra clássicos gigantes. Clássicos não, livros gigantes. Aí, não sou contra livros gigantes. Vai perder tempo ler Guerra e Paz? Pô, você podia ler 10 livros de 200 páginas. Não, mas peraí, vocês estão desvirtuando as minhas palavras. Eu não sou contra livro grande, eu sou contra desgraceira grande. Porra, 1000 páginas de desgraceira, não basta o ano, não basta o governo, não basta o Brasil? Lu, eu concordo com você, eu acho que tem um limite. A gente leu Uma Vida Pequena numa época inocente. 2018. A gente não sabia nada da vida. A gente tava nascendo pra vida. Assim. A gente realmente a gente ia pra fora e falava, uma borboleta, uma flor, e enfim, né? A gente recebeu uma mensagem no Instagram outro dia, desculpa a pessoa que mandou a mensagem, mas eu esqueci o nome da pessoa, mas foi alguém assim, tipo, eu vi o episódio de vocês de Melhores Leituras de 2019 e vocês falaram que tinha sido um ano difícil, achei fofo. Um abraço para você que mandou essa mensagem, obrigado. Mas vamos começar? Vamos focar aqui nas recomendações? Vamos. Quem quer começar? Eu começo. Na lista, no top 18 aí do top dos tops, tinha acho que muita coisa diferente, né? Mas eu peguei dois que... eu vou começar falando do Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, né? Que enfim, já falamos bastante dele, mas foi um livro que eu ainda estou pensando nele, assim, sabe? Eu achei essa sensação curiosa, assim, eu confesso que eu estou um pouco... só para citar os episódios, né, que eu falei, que foi falado: Literatura e Memória, episódio 16, o 43, livro para se tornar série. Pô, isso aqui a gente podia fazer de novo, né, cara? Isso aqui é legal, né? Eu lembro que foi gostoso de fazer. Melhores livros da década e melhores leituras de 2020. Enfim, é um livro que eu tenho pensado sobre ele ainda. Tô lendo outra, né? Nesse momento eu tô lendo outro livro do Ishiguro, que não é o novo, né? Traumas aí, enfim. O Ishiguro lançou livro novo e aparentemente talvez não foi tão legal assim. Já tem muitas opiniões contrárias a ele. Se a gente fizer o episódio de livros odiados de 2021, esse novo do Ishiguro vai entrar na minha lista. Vai entrar, né? Um pequeno spoiler do futuro aqui.
Olha, eu sou capaz de ler só pra ir junto com você, viu? Porque, assim, enfim, não é exatamente sobre esse livro que eu vou falar agora, né? Eu vou falar do Gigante. O Gigante narra a história desse casal, né? Para quem ainda não leu, que é o Axel e a Beatriz, né? Um casal de idosos. A gente está numa época... os livros do Ishiguro têm essa característica de, às vezes, do lugar, de uma reconstrução de um lugar, mas se demora um pouco a se ambientar. A gente sabe que é uma época onde existem seres... é uma época parece meio mística, que a gente descobre que seria mais ou menos próxima da época do Rei Arthur, né, na Inglaterra, 1200 talvez, não sei exatamente, confesso que agora me foge a data certa, mas é um desses tempos medievais, vamos dizer assim. E tem esse casal, que já está... eles moram no meio que num vilarejo, né, numa coisa meio afastada, e a gente fica até um pouco de dó deles, porque a condição da fragilidade deles, né, é muito evidente, e tem uma questão de memória em relação a eles e confiança do restante do povoado. E eles decidem, um dia eles acordam, né, enfim, acontecem, eles recebem na aldeia aparece um guerreiro, um saxão, e na mesma noite acontecem algumas coisas meio... Eles são atacados por alguns seres, e a gente descobre que são orcs, e ninguém considera isso meio magia, do tipo, é isso mesmo, não tem, mas tratado de forma séria, muitas aspas não séria, e eles, em algum momento, eles despertam e eles sentem desejo de voltar a ver o filho deles. E eles saem nessa jornada, nessa quest, nessa busca do filho, apesar de não exatamente se lembrar tanto do filho. E eles saem com esse guerreiro, enfim, é o começo, um pouco o começo do livro, não vou falar mais nada, mas eu acho que eu gostei primeiro pelas escolhas, né? Acho que ter esses dois personagens como protagonista é muito diferente das coisas que eu estou acostumado a ler, e ainda mais quando a gente pensa com livros com essa temática, né? A gente pode falar de fantasia, é difícil, né? Os livros do Ishiguro são difíceis de classificar, né? Do que seria exatamente o livro, né? Claramente tem elementos de fantasia aqui, porém essa fragilidade, essa relação com tudo que envolve a memória, relacionado não somente ao filho, mas a tudo que cerca esse mundo, é uma coisa que conversou comigo de uma forma muito, muito forte, assim, muito intensa. E o livro vai se desenrolando e eu acho que eu fazia tempo que eu não ficava maravilhado com um livro como eu fiquei com O Gigante Enterrado. Acho que essa é a sensação que eu fiquei, assim, que é você ser guiado nessa história e com referências, né, inúmeras referências, mas ao mesmo tempo muito humano, assim, muito próximo, muito, pelo menos para mim, muito fácil de associar com coisas que a gente está vivendo hoje, que a gente passou há 30, 40, 50 anos aqui, sabe? O Ishiguro consegue tratar de questões muito delicadas e faz questionamentos que eu acho válido, assim, sabe? E eu tô lendo um outro livro dele agora e confesso que eu fico surpreso ainda com essa capacidade dele de inventividade, né? Você sabe, de você criar esses universos, essas questões e conseguir colocar isso, condensar de uma forma tão legal, assim, sabe? Eu recomendo demais O Gigante Enterrado. Acho que se você não leu o Ishiguro, não vai esperando um livro de fantasia comum. Acho que ele se encaixa talvez no gênero, mas não é exatamente isso. Mas eu acho que vale a pena muito ler, assim. Eu gosto muito e tá nessas 4 indicações aí, mas eu confesso que eu poderia falar mais dele. Acho que o Ishiguro foi um desses casos que a Jo falou, do tipo, não vou falar mais desse porque eu já falei muito, e estava nas minhas melhores leituras do ano passado, então fica a recomendação aqui do Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que foi publicado aqui pela Companhia das Letras. E tem aquela capa bonita, né, com aquela árvore. Nossa, eu gosto tanto eu gosto de livro com capa bonita, então acho que esse vem bem a calhar.
Toda a coleção, né? Muito bonitinha. Eles mudaram, ficou muito legal, né? Quem vai agora? Posso ir, Ju? Eu escolhi falar para vocês da minha grande obsessão de 2018, que é o livro Memórias de Porco Espinho. E o legal do Memórias de Porco Espinho é que eu estava lendo quando a gente começou o podcast. Quando a gente começou a gravar, foi bem aquele momento. Tanto que a primeira vez que eu citei esse livro foi no podcast, no episódio de número 2. A gente tinha um quadro lá que era o Mais Uma Página, né? Que a gente indicava coisas que a gente estava lendo, coisas que a gente estava assistindo. Inclusive, a gente está com planos aí de ressuscitar esse quadro, aguardem. Mas é isso, eu estava lendo naquele momento e aí eu estava super empolgada e eu citei. Aí depois ele entrou no episódio de Melhores Leituras de 2018, entrou de Narradores Improváveis, mas a gente só citou, ele foi uma menção honrosa. E aí depois a gente falou dele também no episódio de Favoritos da Flip. Né? Porque eu li o Mabancou, eu li o Memórias de Porco Espinho, porque ele foi um dos autores convidados para a Flip, né, de 2018. Então, foi lá, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor, né, o Memórias de Porco Espinho. Ele é do Alain Mabancou, que é um autor congolês. Ele, quando ele tinha uns 20 anos, 22 anos, se eu não me engano, ele conseguiu uma bolsa para estudar na França. Então, Memórias de Porco Espinho sai na França. E hoje, né, atualmente, ele leciona literatura francófona nos Estados Unidos. É um autor maravilhoso, ele foi um dos convidados da Flip de 2018. Eu preciso dizer que ele é muito, muito bonito, muito garboso, né? Ele se veste muito bem, ele tem chapéus maravilhosos, então eu sempre recomendo também procurar fotos do Alain Mabancou, vale a pena. A gente fala da obra, mas a gente também fala da aparência. Por quê? Porque somos pessoas também superficiais, não é verdade? Mas o Mabancou merece. E eu li esse livro na época e fiquei mega empolgada, assim. E eu falei para todo mundo, falei muito sobre esse livro. Foi meu favorito da seleção da Flip daquele ano. Ele é narrado por um porco-espinho, né, como o próprio nome sugere, e ele parte de uma fábula da África Negra que diz que todo ser humano possui um duplo animal. Então, esse porco-espinho é o duplo animal de um homem chamado Kibandi. E os dois são muito próximos, né? Como eles são duplos, eles não podem ficar afastados, então eles estão sempre muito unidos. E aí esse porco-espinho convive com seres humanos. E aí ele começa a aprender sobre os nossos hábitos, os nossos costumes, e ele acha tudo muito esquisito, e ele coloca isso na narração, né? Por exemplo, essa ideia, essa obsessão que o ser humano tem de sempre se colocar como centro de tudo. Né? Ele, que é um porco-espinho, que conhece vários outros seres da natureza, né? Que conta a sua história para um baobá, que são aquelas árvores gigantes, maravilhosas da África, que chegam a ter 1000 anos, né? Então, com todas essas criaturas maravilhosas, é justo o ser humano, né, que se sente aí o floco de neve especial. Então, ele é um livro que, inicialmente, ele tem humor, porque ele tem esse narrador que é muito incomum e que é muito irônico. E é uma narração muito gostosa, assim. Mas aí, você vai avançando na leitura e você vai percebendo que, na verdade, a relação do porco-espinho com o Kibandi, né, com o ser humano, você tem ali uma relação de dominação. E o porco-espinho não consegue deixar de cumprir as ordens do ser humano. E para piorar, esse ser humano é uma pessoa muito má. Né? O Kibandi pede para o porco-espinho matar outras pessoas. Sem contar que ele o tempo todo rebaixa, né, diminui o porco-espinho, como se aquele porco-espinho só existisse para trabalhar para ele, para satisfazer as vontades dele. Ele faz o porco-espinho questionar se ele próprio possui uma alma, se ele deveria realmente existir. E aí você vai lendo e você vai percebendo que, na verdade, a história fala sobre escravidão e sobre violência. E como a violência é uma herança na nossa cultura e na nossa sociedade. E como a violência se torna uma espécie de tradição. Então ela é uma leitura curiosa, porque ela começa nesse tom mais fabular, é um animal falando, contando a sua história, e ela vai se tornando cada vez mais densa.
E é muito impressionante, assim, como ele aborda temas muito complexos num livro muito curto. Assim, o Memórias de Porco-Espinho, ele tem 120 páginas. É uma leitura muito rápida. Então, assim, eu fiquei empolgadíssima com essa leitura. Foi o meu melhor livro de 2018. Eu coloquei na minha lista como primeiro lugar. E hoje, né, de curiosidade, eu joguei no YouTube, assim, resenhas de Memória de Porco-Espinho, e não tinha nenhuma. Tinha a minha, né, que eu fiz na época do meu canal, mas só teve a minha mesmo. E eu fiquei tão triste com isso. Eu sei que isso não significa grande coisa, o YouTube é uma bolha, uma das muitas bolhas, mas ainda assim eu fiquei triste, porque, cara, era um livro que eu queria que tivesse sido mais comentado, sabe? Um autor que eu queria que tivesse sido mais reconhecido. Então, vou aqui aproveitar para recomendar de novo Memórias de Porco-Espinho. É uma literatura muito impressionante. Eu já tive a oportunidade de ler um outro livro do Mabancol e eu gostei muito também, que foi O Copo Quebrado. Então, se vocês puderem, leiam. Ele saiu aqui no Brasil pela Malê. E a narração é muito legal, é um livro que tem muito de oralidade, é um livro que não tem ponto final, e então tem toda uma brincadeira em relação à forma, é ele contando, né, a história mesmo. Então fica aqui minha recomendação. Eu acho que fazia tempo que eu não falava desse livro. Uma das coisas que a gente percebeu, né, fazendo essa lista, foram as nossas fases, né? Então era aquilo, a Luana de 2018, super empolgada, falando muito desse livro. E aí depois a gente começa a ler outras coisas e falar de outras coisas, né? Muitos livros acabam ficando um pouco no passado do podcast. Então, para as novas gerações aqui que nunca me ouviram falar de Memórias de Porco-Espinho, leiam. Foi uma leitura muito especial para mim. Ô, Lu, mas é meio curioso isso, e isso é uma coisa que acho que merece ser comentada, assim, que essa questão eu não sou o maior exemplo, assim, né, acho que estou falando isso até com uma meia-culpa, essa questão da leitura, né, da variedade, né, do tanto de coisa que existe aí, né, nem tudo vai ser, obviamente, tão marcante, mas que existem outras coisas, né? E acho que, lógico, né, o nosso top 3 não é isso, mas eu acho que até uma intenção nossa, assim, um cuidado nosso, assim, sabe? De querer tentar ler alguma coisa diferente, assim, alguma coisa que você sabe que, tipo, pô, isso aqui não é falando, olha, eu sou única, não, mas assim, no sentido de falar assim, pô, mas olha isso aqui é legal, sabe? Tipo, de coisas que talvez a gente passaria despercebido, né? E acho que vale a pena também procurar a mesa do Mabancol na Flip. Como é que é o nome do mediador, gente? José Luiz Passos. José Luiz Passos. Escritor também maravilhoso, que entrevistou o Alain Mabancol com fantoche de porco-espinho. Puta, foi demais, né? Maravilhoso. Da Flip. E foi Qualquer coisa do José Luiz Passos que vocês tiverem oportunidade de assistir, óbvio que essa mesa também tem uma Mabancol, que foi uma mesa incrível, mas ele assim, é um deleite escutar ele falando sobre literatura, tanto a que ele produz quanto falar de outros autores. Acho que a primeira vez que a gente viu ele falando foi numa mesa dele falando sobre Graciliano Ramos, assim. E foi tipo, meu Deus, que legal, foi isso mesmo. Não, eu só ia comentar que é um desses casos que não acontece tanto na Flip, acontece só para autores muito especiais, que a conversa é só com ele, né? Então, acho que fica ainda mais legal no sentido de ter mais coisas, né? De dar oportunidade de falar ainda mais. E você, Jô? Qual foi a sua escolha? Eu vou precisar de uma ajuda porque eu não tô com a planilha aberta. Eu vou falar de um livro, meninas, que não tem no Brasil mais, tá, meninas? Vai ter que importar, mentira. A gente torce para que esse livro seja reeditado. Quem sabe me chamem aí para escrever uma apresentação, brincadeira. Mas é um livro que é muito importante, ou não, é um livro muito importante para mim, e eu achei que eu já tinha falado dele várias vezes, e eu descobri, né, o Caleb vai falar que episódios que eu falei sobre ele, eu falei bem pouco, e nos episódios que eu falei pouco sobre ele. Quais são os episódios, Caleb? Por favor, me ajuda aí. O episódio 4 e o episódio 6, que a gente fez sobre a Copa do Mundo.
né, o episódio 26, que foi especial sobre literatura portuguesa, e esse Conspirações do Nobel, o episódio 55. É isso. Bom, então eu acho que eu falei de uma forma um pouco mais completa, muitas aspas, no episódio de literatura portuguesa desse livro, que foi um episódio bem antigo e é um episódio muito legal, que tem 2 entrevistas, uma com a Ana Luísa Amaral, que inclusive é uma grande especialista em novas cartas portuguesas, e com a Patrícia Portela? A Patrícia Portela, que é uma autora mais jovem, né, seus 40 e alguma coisa, e ela é super inventiva, ela tem uns livros, né, saem aqui normalmente pela Dublinense, vale a pena conhecer os contos dela, ela tem uma linguagem super diferente, ela é também artista plástica, então ela faz umas coisas meio instalação e tudo mais, então vale a pena. E eu vou falar então do Novas Cartas Portuguesas, que foi escrito a 3 mãos ou 6 mãos, depende de como você pensa nisso. Né? São 3 autoras que escreveram juntas esse livro. São elas, a Maria Teresa Horta, a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel Barreno, né? Elas escrevem esse livro, elas publicam esse livro em Portugal em 1972. Um pouco antes, as 3 autoras, elas são tanto poetas, ensaístas e escreveram romance, assim, elas tiveram uma carreira bem prolífica, assim. A Maria Teresa Horta é atualmente a única que está viva ainda, né? E segue produzindo, escrevendo hoje em dia muito mais poesia, né? E talvez alguns ensaios, mas ela tem romances enormes e tudo mais. E em 71, ou um pouco antes disso até, a Maria Teresa Horta escreveu um livro que chama Minha Senhora de Mim. Acho que é isso o nome. É um livro de poesias em que, enfim, a gente está falando em Portugal na época da ditadura de Salazar. Até 74, quando acontece a Revolução dos Cravos, que inclusive comemorou-se dia 25 agora de abril, comemorou-se o dia da Revolução dos Cravos, dia importante, a religião oficial, existia uma religião oficial em Portugal, que era o catolicismo, né? Eles têm essa questão muito, muito junto, né, do governo com a igreja, até hoje um pouco em Portugal, mesmo não sendo mais a religião oficial. E aqui assim, né, no Brasil a gente diz que é um país laico, e a gente já é super conservador. Agora imagine você ter uma religião oficial. Enfim, então, com esse livro que a Maria Teresa Horta escreve, ela foi presa e interrogada e apanhou na rua, inclusive, por conta desse livro, porque primeiro tem esse título que faz esse jogo de palavras com a Nossa Senhora, né, Nossa Senhora Aparecida, e também o livro tem poemas um pouco mais de cunho sexual, ainda é bem mais leve do que ela vai escrever mais pra frente na carreira dela. Enfim, mas aí ela realmente sofreu censura, o livro teve que parar de ser vendido, ser recolhido, enfim, tudo isso. E essas 3 amigas, né, essas 3 Marias, elas se reuniam, enfim, porque tinham uma profissão, trabalhavam em jornais, então estavam sempre se encontrando. Elas estavam realmente repercutindo toda essa questão, né, porque um pouco depois, enfim, outras uma delas estava escrevendo um ensaio sobre ser mãe, enfim, então 1000 tretas aí. Elas resolvem escrever um livro juntas, em que nenhum dos textos teria autoria, então a gente não sabe quem escreveu o quê. E é um livro, né, que esses seriam as novas cartas portuguesas. E aí elas realmente se inspiram nessa brincadeira de escrever cartas. Então o livro tem carta, tem mini contos, tem poesia, tem como se fossem reproduções de matérias de jornal. Bom, o livro sai, em seguida é censurado, elas são processadas pelo governo português e recebem um grande apoio, não só em Portugal, mas em toda a Europa, de movimentos feministas.
os julgamentos delas sempre são antecedidos as tentativas de julgamento delas sempre são antecedidas de grandes protestos em defesa dessas mulheres. E, assim, algumas pessoas consideram esse livro óbvio que não foi o único, mas um dos estopins para a Revolução dos Cravos, né? O conteúdo dele, a força que ele teve, né? Tem muita gente que acha que é um livro só panfletário, mas não é, porque ele tem muita coisa acontecendo ali dentro. Realmente, ele realmente incentivou algumas pessoas a ir para as ruas e tudo mais. Então, ele foi uma das coisas que culminou no movimento do 25 de abril. Repito, não foi o único, mas tem toda essa questão interessante. E por que ele me é tão caro e é importante? Eu acho que vai fazer algum sentido, né? Primeiro que ele fala muito, tem muito essa questão política e essa história por trás. Então, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei encantada com a história desse livro e eu precisei conseguir ler esse livro na íntegra. Na época eu ainda achei na estante virtual por R$15, mas hoje em dia não é mais tão fácil assim. E depois a Lu me deu de aniversário a versão comentada que eu falei, porque quando fez 50 anos da obra, 40 anos da obra, a Ana Luísa Amaral, que é uma das grandes estudiosas dele, fez uma edição comentada que é maravilhosa. Então tem todos os comentários, notas de rodapé, porque tem coisas que são muito, né, da época e às vezes a gente acaba se perdendo nas referências. Mas isso não torna o livro menor, né? Às vezes é uma questão, enfim, enfim, vários outros livros, vários outros clássicos têm essa questão de às vezes a gente não entender algumas referências, não é mesmo? Mas enfim, é um livro então que tem todo esse cunho político, tem esse cunho feminista também. Ele fala muito, então cada trecho é como se fosse... Ele fala de um tipo de mulher que vive em Portugal, mas não é só em Portugal que tem esses tipos de mulheres, né? Então, de como as mulheres não são uma coisa só, como muita gente fala, as mulheres, né? E na verdade são pessoas, são seres plurais e tudo mais. Então, é um livro que critica as guerras coloniais, tem essa questão da política, né, da ditadura, a questão dessa mulher oprimida, dessa mulher que teve um casamento infeliz, e é um dos primeiros livros que trata disso em Portugal, inclusive. E, enfim, imagino que quando foi publicado aqui no Brasil também tenha sido o primeiro livro a falar de alguns desses temas. Então, para mim, é um livro muito importante e tem textos muito bonitos. Só para terminar, porque eu já estou falando há muito tempo, eu vou ler o comecinho, que é a minha carta preferida, é a primeira, que é realmente uma carta, que é meio que um manifesto, o que vai ser esse livro, sabe? E ela começa assim: pois que toda literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E, enfim, aí elas continuam, né? E aí eu gosto muito desse final também. Só de nostalgias, faremos uma irmandade e um convento, Soror Mariana das 5 cartas. Só de vingança, faremos um outubro, um maio, um novo mês para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? É isso. Eu gosto muito desse livro também. Eu li ele para faculdade, também não li inteiro, né? É um livro todo fragmentado, então eu li alguns trechos. E tem essa edição que a Ju comentou, maravilhosa, que infelizmente a gente só encontra em Portugal. Eu acho que aqui no Brasil não é publicado há muitos anos, né? Mas tem e-book. Então, se vocês tiverem interesse, eu comprei o e-book na época, dá para achar por um preço bem razoável. Vale muito a pena conhecer. E tem essa brincadeira da autoria, até hoje ninguém sabe, quer dizer, a Ana Luísa e a equipe que fez essa versão comentada, né, que a gente estava falando, sabe quem escreveu o quê. Mas prometeram que só vão revelar quando as 3 estiverem mortas.
Porque realmente tinha essa perseguição, né? Nos julgamentos é tipo, quem que escreveu esse texto? Né? Porque tem textos que realmente são mais críticos, são, né, ou então são mais indecentes. Então, né, eles queriam realmente saber quem tinha escrito o quê. E elas nunca revelaram. Sua vez. Agora você? Sou eu. Eu vou falar de outro desses que a gente. Esse eu sei que eu já falei bastante. Eu acho que eu tenho a impressão de que eu falei mais do que eu falei mesmo. Mas é um desses que se encaixa em muitas, né, das nossas indicações. E eu queria mencionar, na verdade, um quadrinho aqui também, que nem sempre a gente consegue indicar, a gente indica menos, assim, mas que é importante, e eu reforço, assim, eu vou ser meio repetitivo na indicação de que se você não lê o quadrinho e você quer começar a ler quadrinho, esse pode ser uma boa, que é o Fan Home, da Alison Bechdel, que saiu aqui pela Todavia. Tinha sido publicado antes pela Conrad, né, em 2008, e a Todavia republicou, acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano. A Alison é uma quadrinista, ela tem umas tirinhas, né, que acho que ela escreveu por mais de 20 anos, né, What, eu não vou conseguir falar em português, mas enfim, eram essa série de tirinhas que tem a lenda que vai ser publicado aqui. Ela no Fan Home, ela narra, é uma memória, é um livro de memórias, né, principalmente da relação dela com o pai. A gente começa o quadrinho, o pai dela morreu de uma forma misteriosa, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele. E ela começa a relembrar do pai, né, da história da família e principalmente dessa relação dela com o pai, né. E o Fan Home, ele tem... acho que esse tipo de narrativa em quadrinhos, ela funciona bem, né, essa questão das memórias e acho que teriam outros livros até para indicar nesse, mas o Fan Home tem um olhar que eu acho curioso. Primeiro porque o pai dela, né, o pai dela é uma figura muito ambígua, né, muito estranha, né, na verdade, né, a mãe e o pai, né, ela tem uma questão com a fé, demonstrações de afeto, enfim, que não são muito comuns, né, o pai, ele é um professor, né, de literatura, estudou, né, enfim, é uma pessoa culta, vamos dizer assim, e tem que assumir a funerária da família, né, por isso a brincadeira do título, né, de funeral home, né, de funerária, né, e claramente ele tem questões com isso, assim, né, com esse, não exatamente com fazer, mas a impressão que dá é que a família, para os dois, tanto para o pai quanto para a mãe, quase que um empecilho, assim, para ter feito outras coisas, né, para ter vivido uma outra vida. Eu penso isso até por conta da forma a forma como a Alison narra a infância dela, né, de uma coisa mais afastada. O pai gostava de fazer não é decorações, mas restaurações, né, de coisas clássicas, de coisas, enfim, um pouco, né, mais ornamentais, né, umas coisas assim. Ele meio que usava os filhos quase como como os empregados dos desejos deles. A Alison é muito cuidadosa ao não mostrar os 2 irmãos, né, na narrativa, assim, eles são personagens que não aparece tanto, porque acho que ela não queria expor eles, ao mesmo tempo que o pai, ela consegue fundo em questões problemáticas, né, assim, como as escolhas do pai, até a sexualidade dele, o envolvimento dele com outras pessoas, as escolhas, né, dele ao longo da vida, ao mesmo tempo que a Alison fala da sexualidade dela, né, da descoberta da sexualidade dela, e de como ela demora um tempo para assumir para os pais que ela é gay, né, então tem toda essa dificuldade.
eu fico com a impressão de que é um quadrinho muito trabalhado no tempo, assim, sabe? Tipo, de você tá pensando e você tá relembrando isso, ao mesmo tempo que tem aquela coisa de você colocar, talvez fique mais claro as coisas no papel, e eu acho que a relação, acho que a intenção dela sobre o pai é isso, é fazer meio que uma homenagem, mas também entender quem foi essa pessoa, né? Acho que dá até para pensar um pouco no quanto a gente sabe de verdade dos nossos pais, sabe? Eu confesso que eu não sei se eu quero saber, mas assim, no sentido de que eles são pessoas, né, complexas, com desejos, com vontades, com imperfeições, né, e na maioria dos casos, né, e de que forma que isso fica, né, para eles, enquanto a gente tem essa imagem deles, né, enfim, totalmente distinta, né? Quase como se fossem duas personalidades que às vezes duas pessoas no mesmo corpo, né? Eu gosto muito do Fan Home, assim, gosto demais, assim, acho um baita livro. Indico para quem gosta, para quem não gosta, para quem gosta de boa literatura ou para quem gosta de quadrinho e ainda não leu. Eu realmente acho ele demais, assim, eu reli e ficou assim, sabe, ficou intacto, assim, sabe, acho que melhorou na medida que eu envelheço e penso nos meus pais, né? Acho que tem essa questão também da forma como que a gente olha as coisas à medida que a gente vai envelhecendo e pensando dessa forma, acho que o Fan Home continua ótimo, então fica aqui a indicação do Fan Home, da Alison Bechdel, que eu acho um primor. E lembrando que tem um outro livro dela, né, que é o Você é Minha Mãe, que saiu pela Companhia das Letras, né, acho que em 2010, e é muito curioso, né, porque, como diz o título, né, ela vai falar da relação dela com a mãe, e a mãe começa o quadrinho justamente, assim, muito brava, assim, muito puta com ela, assim, por ela ter exposto a família dela no Fan Home, que foi um livro que foi super premiado, a revista Time colocou como um dos 10 livros do ano, sabe? Foi um acontecimento, assim, sabe? E a mãe dela ficou puta. Então, tipo, o livro, ela meio que tentando falar com a mãe. Vai ter muita coisa de psicanálise, mas eu acho legal isso do quanto... acho que a gente só tem uma ideia do quanto ela expôs a família com a mãe dando um sermão nela, assim, sabe? Então, é muito corajoso o que ela fez no Fan Home e eu acho que vocês, tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão gostar. Acho que coragem não é a palavra que a mãe dela usaria, né? Não, definitivamente não. E assim, e é engraçado, né? Porque assim, você lê, você pensa, nossa, corajoso, mas assim, de que forma que isso impacta a pessoa que está viva ainda, né? No caso da mãe dela, assim, porque ela expõe segredos que, de certa forma, chegam a ferir, a humilhar um pouco a mãe dela, né? Assim, e eu acho engraçado porque a escolha fica claro dela não falar dos irmãos, né? Então, o que ela escolheu colocar, né? Bom, a minha segunda escolha, eu resolvi falar sobre um dos livros mais importantes da minha vida, que é o A Mão Esquerda da Escuridão. Como a gente falou, ele foi citado em 4 episódios, mas eu fiquei horrorizada ao perceber que eu praticamente não citei este livro, nunca era eu que citava. Ele foi citado no Favoritos por Gênero, pela Ju, foi citado no episódio de Se Você Gostou de, pela Ju, foi citado no episódio de Protagonistas LGBT pelo Leco, né, o Alex Bastos, nosso convidado aqui que a gente trouxe para falar de protagonistas LGBT. E para não dizer que eu nunca citei, eu dei uma menção honrosa para esse livro no meu top de melhores leituras de 2020. Só que ele entrou como menção honrosa porque tinha sido uma releitura, então eu não falei dele, eu só falei, gente, li, foi maravilhoso, mas não vou citar porque foi releitura e eu só quero colocar livros novos aqui. Então, eu acho que eu nunca falei sobre este livro apropriadamente. Então, vou usar esse espaço aqui para espalhar a palavra do A Mão Esquerda da Escuridão. O livro ele foi escrito pela Ursula Le Guin, que é uma rainha, né, uma escritora estadunidense e bem conhecida pela literatura de ficção científica, né, de fantasia. Infelizmente faleceu há pouco tempo, acho que fazem uns 2 ou 3 anos. Eu gosto muito dessa autora. E, na minha opinião, o que ela faz de melhor é reimaginar o nosso mundo.
Ela pega algum conceito ou alguma ideia da nossa sociedade e extrapola isso num planeta alienígena. Então ela faz isso com os despossuídos, ela faz com A Floresta é o Nome do Mundo, e faz isso com A Mão Esquerda, que é o meu livro favorito dela. E que ideia é essa, né, que a Ursula Le Guin trabalha? Ela trabalha com uma ideia de dualidade. Para Le Guin, a nossa sociedade ela foi inteiramente estruturada em ideias de dualidade. Então, certo e errado, bom e mal, forte e fraco, dominador e dominado, como se a gente não conseguisse pensar fora desses dois polos, né? Então, o tempo todo a gente é regido por essas dualidades. Como seria um mundo sem esse princípio da dualidade? Né? E é isso que ela faz. Ela imagina um outro planeta chamado Planeta Inverno, ou Getten, né? E ela leva tão a sério essa questão de não ter dualidades que não vai ter nem a dualidade mais básica, né, da nossa existência, que é a dualidade de gênero. Nesse planeta, as pessoas elas não nascem com um gênero definido. Elas não são do gênero masculino ou do gênero feminino. Elas são ambissexuais, elas não têm nenhum gênero definido, e aí, em momentos muito específicos, elas assumem um dos gêneros. Elas entram em uma espécie de cio, um momento sexualmente ativo, e aí elas assumem um dos gêneros e depois voltam ao normal, né? Ao padrão de normalidade deles, que é ser ambissexual. E isso tem desdobramentos muito curiosos, que é uma mesma pessoa pode ser mãe de um filho e pai de outro. Né? Então, e como nós não temos esses papéis de gênero muito definidos, por exemplo, os papéis de dominador e dominado, né, dominador e submisso, já não são tão claros. E como que ela apresenta esse mundo? Né? Ela vai usar um artifício que ela usa também em outras obras, que é um terráqueo vai visitar este planeta, que é o Genliai. E o Genliai, apesar de ele estar nessa sociedade que não é estruturada em torno de dualidades, ele é do planeta Terra. Então ele leva com ele todos os preconceitos, todos os machismos, e ele simplesmente não consegue se relacionar com essas pessoas sem definir a qual gênero que elas pertencem. Ele precisa o tempo todo rotularizar, sabe? Colocar lá em qual caixinha que pertence. E quando ele vê alguma pessoa que ele acha uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, uma pessoa fofoqueira, ele acha que aquela pessoa é do gênero feminino. Quando ele fala com alguém que tem uma voz de comando, uma autoridade, um poder, ele associa com o sexo masculino. Né? Então, o tempo todo ele vai revelando, através da narração dele, os próprios preconceitos. Então, eu acho que é um livro que trabalha muito bem a ideia de gênero. O Gimli, né, esse terráqueo, ele vai se relacionar com um habitante desse planeta, que é o Straven, que é um dos meus personagens favoritos de toda a literatura. Eu acho um personagem muito bem construído, complexo, com várias camadas, que tem uma jornada muito bonita, assim, um fim espetacular. Então é um livro que trabalha muito bem com essa questão de gênero, mas ainda dá tempo de tratar de outros assuntos. Então a Úrsula, ela vai falar sobre poder, ela vai falar sobre guerra, ela vai falar sobre religião. E eu acho que a parte da religião é uma das partes favoritas do livro, para mim, porque como eles não têm esse conceito de certo e errado, né, bom e mal, a religião deles é totalmente diferente. Eles usam a imagem de luz e trevas, que a gente também usa nas nossas religiões, mas para eles as trevas não são associadas com algo maligno, né, ou algo negativo. As trevas são a luz que eles não podem ver, a luz que eles não conseguem ver. E eu acho isso tão bonito, assim, eu tenho, enfim, um passado com religião, e eu acho que essa parte do livro me toca muito, porque aquelas pessoas daquele mundo, né, desta religião, eles acreditam que tudo que a gente pode fazer é a gente se melhorar e ir se transformando, para ser capaz de ver cada vez mais luz, ou ver a luz em cada vez mais espaços. Cara, assim, só de falar sobre essa parte da religião eu já fico meio emocionada, assim. Eu acho muito bonito. Tem uma oração, um trecho de uma oração que o Straven fala durante a trajetória dele, que é: louvada seja a escuridão e toda a criação inacabada.
Eu acho lindo, eu tenho vontade de tatuar isso no meu corpo. Eu só não fiz até hoje porque eu acho que o louvada seja a escuridão. Eu vou ter que dar muitas explicações para muitas pessoas. Eu não sei se eu estou preparada para isso. Mas, cara, é um livro que mexeu muito comigo na época que eu li. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. E aí eu fui num evento da Aleph e perguntaram pro editor assim, qual livro que você gostaria que as pessoas conhecessem mais? E aí ele citou A Mão Esquerda, né? Eu falei, ok, eu simpatizo com pessoas que gostam muito de um livro e querem que muitas pessoas leiam, então vamos conhecer esse livro. E eu fui arrebatada, assim, eu acho que eu li em 2015 ou 2016, eu reli ele ano passado, permaneceu incrível, assim, ele continuou redondinho, assim, para mim. E eu acho que o A Mão Esquerda, ele me mostrou o que eu considero um livro 5 estrelas, assim, ou a notação máxima aí de qual parâmetro que vocês usam, né, o máximo. Porque, assim, não é um livro perfeito, nenhum livro é perfeito. Eu acho que é um livro que é capaz de desconstruir o pensamento da gente e construir de uma forma nova. E eu acho que os livros têm esse poder, sabe? O poder de fazer a gente se tornar uma outra pessoa depois da leitura. E é muito mágico quando isso acontece. É muito foda, assim. É óbvio que isso é algo muito particular, né? Algo que aconteceu comigo nessa leitura. Talvez outras pessoas leiam e não tenham essa impressão. Mas para mim foi bem isso, assim. E eu desejo do fundo do meu coração que isso aconteça com vocês, porque é muito louco, assim. Esse livro, ele me fez repensar muita coisa, muitos dos meus próprios preconceitos, das minhas ideias. É um livro de ficção científica, tem um ritmo lento, tem algumas dificuldades. Eu acho que ele demora um pouco para fazer sentido, mas quando você pega o sentido, é encantador, assim, é maravilhoso. Tem personagens que eu amo. Então, eu vou aproveitar aqui o espaço que me foi concedido para recomendar a Ursula Le Guin mais uma vez. É uma autora que eu gosto muito. Eu gosto mais dos Despossuídos também, que também é esse exercício de imaginação, né? Ela tenta imaginar como seria um planeta inteiramente anarquista. E aí ela vai desenvolver toda essa ideia. É uma autora, nossa, que eu admiro demais. Assim, eu fiquei muito triste quando ela faleceu. E é isso, se vocês ainda não leram, fica aqui minha recomendação do Mão Esquerda da Escuridão. Deem uma chance para ficção científica, eu acho que ela trata de temas muito complexos. E aqui no Brasil ele saiu pela editora Aleph, já teve algumas edições, tem capas diferentes para escolher, muitas opções. E é isso, gosto, tá no meu top 3 da vida, assim. Ô Lu, você sabe que você falou isso daí? E ontem eu tive uma conversa com a Juliana e uma outra amiga sobre isso do livro, assim, sabe? Sobre... Cara, se não for pra não... Assim, nem todos os livros vão ser, e eu não quero que todos sejam isso, porque se todos for, nenhum é, né? Assim, né? Tipo, todos forem arrebatadores, nenhum é, né? Mas, pra mim, assim, essa o sentido da leitura, assim, sabe? Eu quero ler pra encontrar esses livros e encontrar essa porrada, assim, sabe? De alguma coisa que realmente me arrebate, assim, porque é o que dá sentido, né? Assim, é o que dá sentido, né? Assim, porque é o que dá o brilho no olho, né? Essa vontade, né? O desejo, né? Acho que pra gente, não é só porque a gente tá comemorando 3 anos aqui, mas a leitura é claramente alguma coisa a mais, assim, e não é só um hábito, assim, sabe? Não é uma coisa só que se você fizer todos os dias, você vai ler, assim, sabe? Tipo, não é isso, assim. Eu confesso que eu leio pra ver isso, assim, sabe? Pra encontrar esse tipo de livro de que você olha e você fala assim, caralho, isso me atropelou, assim, sabe? E nem sempre a gente vai encontrar. E tudo bem, assim, pra mim, eu não tô reclamando, assim, sabe? Tipo, acho que eu não tô esperando isso em todos os livros, assim, mas pra mim é esse o sentido, saca? Assim, é um dos, mas assim, é uma coisa que é o que olho e falo assim, caralho, é isso, assim, sabe? Tipo, essa parada. Não, eu ia fazer uma piada, mas ela já perdeu a validade. Não, eu vou fazer, vai, porque senão as pessoas vão ficar curiosas. Né, que você falou da tatuagem, Lu, eu acho que é mais fácil você tatuar uma cruz invertida ou pegando fogo, que vão questionar menos do que a frase do livro. E a minha família, sabe? Isso não vai dar certo.
Não, desculpa, Ju, perdão, eu ia fazer outra piada. É que já que você mandou essa piada, eu ia mandar a minha, né? Que é, peraí, mas o Estado mesmo que tinha religião era Portugal, né? Não, mas eu queria, como a Lu falou, eu citei ele 2 vezes, né, aqui no podcast, e é um livro que eu li pro Leia Mulheres lá no comecinho, e eu não tenho costume de ler ficção científica, então foi um estranhamento muito grande. Ela realmente não é fácil, mas vale muito a pena. E eu acho que eu preciso reler. Esse é um livro que eu preciso reler. Mas eu queria recomendar, porque tem toda essa paixão que a Lu fala do livro e dessa beleza, e de fato tem, né? Eu gosto muito da parte, para mim, o que me chamou a atenção na época da leitura foi essa questão da política, né? Desses embates e dos dois lados do inverno e tudo mais. Mas é muito bonito o ensaio que vem antes, que é um discurso que a Ursula Le Guin fez falando sobre ficção científica. Eu acho que você vê a paixão ali pelo gênero, assim, e você vê que aquilo foi a razão da vida dela, sabe? É muito bonito. Então eu recomendo que vocês procurem esse discurso e depois leiam o livro. Ah, você fala, no começo, ai, nossa, que coisa estranha, mas continua porque vai valer super a pena. Ele é um livro que ele é bem dividido em 2 partes. Ele tem uma divisão bem clara, assim, mais ou menos na metade do livro. Para mim, a segunda parte é muito especial, assim. E aí é triste, né? Porque você tem que chegar até a segunda parte. Aí tudo da primeira vai fazer sentido, sabe? Mas você tem que sobreviver até lá. Mas eu entendo, assim, tem uma dificuldade do gênero. Mas eu acho que essa questão da Úrsula é interessante, né? Porque a ficção científica ela é um gênero menor, né? É um gênero muito associado com algo mais juvenil, com algo mais bobo, talvez. E na verdade, ela trata de temas muito complexos nas obras dela. Assim, é uma literatura com muitas camadas, com muitas complexidades. Então, não é. Eu estava recomendando para um amigo meu outro dia, e aí eu falei desse livro. Ele falou: ai, mas eu não gosto de livro com ET, com robozinho. Eu falei: calma, não tem ET, até tem ET, mas eles são iguais a nós, né? São seres humanos também, não tem robozinho. A ficção científica não é só isso. Ela tem isso também, é maravilhoso, mas ela é muito maior, né? Ela tem muito mais temas. Ô, Lu, mas até quando você fala do menor é nesse sentido, né? Do quanto as pessoas colocam só dentro dessa caixinha, né? Assim, tipo, tão estereotipada quase, né? Sim, total. Mas assim, cara, discussão de gênero, sabe? E é um livro antigo, é um livro, ela já estava falando sobre isso. Nem sei que ano que é, deixa eu ver. 1969. Toma essa, hein? Então, então é isso, né? Ela tratando de questões de gênero em 1969. Então, pensa, é uma mulher produzindo ficção científica, tentando alçar a ficção científica a um estado de arte mesmo, a uma literatura reconhecida, e ainda falando de questões de gênero. É muito foda, assim. A Ursula Le Guin é muito foda. Você pensa exatamente nisso, né? Assim, se hoje é visto dessa forma, você imagina 1969, né? Como não devia ter além do Asimov, né? Deve ter sido um pouco difícil para ela encontrar os seus leitores, né? Mas ela encontrou. Isso é o importante. Eles existem. Posso ir pro meu agora? Bom, eu vou falar de um livro que eu acho que se encaixa muito dessa questão das épocas, porque eu li um pouco antes da Lu, e aí eu acho que eu pus nas minhas melhores leituras de um ano e a Lu pôs na do outro. Não sei que ano, porque, enfim, né? 2 anos de pandemia, a gente já não tem mais noção da época. Mas, enfim, que é A Vegetariana, da Han Kang. Caleb, me ajuda aí na cola. Quais foram os episódios que a gente falou sobre Han Kang aqui nesse podcast? Foi no Melhores Leituras, né, de 2019, né? Casais Improváveis, Favorito do Primeiro Semestre de 2020 e Melhores Leituras de 2020. E eu prometo ler esse ano, então talvez a gente mantenha a tradição aí para 2021. Mas foi bem isso que a Ju citou mesmo. Foi o ano que você leu e entrou nas suas melhores leituras, aí no ano seguinte eu li e entrou nas minhas melhores leituras. E eu li bem no final do ano, porque foi para um Leia Mulheres também que eu li.
né? Ou seja, a gente participa do Leia Mulheres, olha também quanta coisa a gente, quando voltar ao Leia Mulheres, no caso, tem cidade que tá rolando aí, mas aqui em São Paulo, se você for de São Paulo, participe. A gente indica coisas legais. A gente tenta pesquisar e tudo mais, né? Enfim. E aí a Han Kang era um livro que tinha saído antes aqui pela Devir, ficou, sei lá, 6 meses no catálogo e sumiu, foi um negócio meio meteórico, e aí ele foi relançado pela Todavia, né? E aí realmente agora é um livro que está no catálogo, então você acha fácil. Esse da Devir, sei lá, acho que foi um delírio coletivo, algumas pessoas acharam, outras não, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Enfim, é um livro, acho que a gente já falou bastante da sinopse dele, então eu vou falar rapidinho essa parte e, enfim. É um livro, enfim, a Han Kang é uma autora sul-coreana, e ele conta a história de uma... Ele é a história de uma mulher que decide virar vegetariana. Esse é o começo do mote. Só que a narração ela é feita a partir de... É dividido o livro em 3 partes, e a narração nunca é dessa mulher. Então, a primeira parte é narrada pelo marido, a segunda é pelo cunhado, e a terceira pela irmã. E aí é justamente a partir do momento em que ela decide que ela não quer mais comer carne, enfim, tem uns sonhos, né? Ela tem uns sonhos muito vívidos, né? Vai mostrando, assim, vai intercalando entre os sonhos e essas narrações. Ela resolve realmente que ela só vai, que ela, enfim, não vai mais comer carne, e isso causa um grande estranhamento em toda a família, assim, né? Mas ela também vai ficando. Não é só que ela não consegue mais comer carne, ela de repente ela começa a não conseguir mais dormir por conta desses pesadelos e da forma como ela tá tratada. Ela meio que vai definhando de alguma forma, assim, ela vai ficando um pouco alheia à situação dela. Mas aí você fica pensando se ela realmente em algum momento foi ativa na vida dela, mas aí a gente é mais adiante na história. Mas assim, ela realmente vai ficando cada vez mais passiva, né? Principalmente nessas relações familiares. Meio alheia mesmo, acho que alheia é a melhor palavra, né? Então, esse primeiro, assim, não tem, acho que a única parte que é uma pessoa que se realmente fala, toquei, ela se preocupa de fato com essa mulher é a última parte, né, que é a da irmã, mas também se tem as suas dúvidas. Mas a primeira parte, o marido é uma pessoa horrível, que você vê que ele se casou com ela por mera conveniência, porque ela era uma mulher que sabia cozinhar, ele na verdade achava a irmã dela mais bonita, mas ela já era compromissada, casou aquele cara, ela é agradável com o patrão, então eu posso crescer profissionalmente, e, enfim, ele é uma pessoa horrível, e então tem essa violência moral muito forte. Aí você tem o cunhado que é obcecado por ela por uns motivos bem estranhos. Então tem toda essa questão da sexualidade, né? Muito forte nessa segunda parte. Não vou dar tanto spoiler assim. E na terceira parte, ela já mais pro fim da história, enfim, com a irmã dela tentando cuidar dela, enfim, porque é óbvio que o marido dela abandona ela, né? Porque, enfim, né? Ela não é mais útil para ele. E, assim, esse meu resuminho bem mequetrefe é porque, assim, o que me chamou a atenção nesse livro? Eu acho que, e é engraçado que eu acho que para cada pessoa chama atenção uma parte que é um livro que tem muitas, muitas camadas. Mas é justamente, assim, como a mulher, ela não é dona de absolutamente nada. Então, a partir do momento que ela toma uma decisão que seria banal, porque, tipo, o que vai interferir na minha vida se a outra pessoa virar vegetariana? Aquilo é o estopim para uma coisa muito maior, assim. E aí você vê que ela, assim, ela não tem nenhuma autonomia e é muito assustador isso, sabe? A forma como essa personagem ela é tratada ao longo do livro. Ela nunca tem voz ativa, ela nunca pode se colocar.
em momento nenhum. E quando ela tenta se colocar, ela é violentada de alguma forma. Né, quando tem a cena do jantar, que para mim é muito forte na primeira parte do livro, jantar em família, assim, o almoço, enfim, né, que tem é uma cena forte, assim, justamente disso, assim, ela tenta até se impor um pouco do tipo, não quero isso, mas é isso, ela não é dona de absolutamente nada, né, e aí você pode expandir isso para a situação da mulher no mundo, não só na Coreia do Sul, assim. Eu lembro que eu fiquei muito chocada justamente com isso, assim, eu não tenho costume de ler literatura de autores asiáticos, eu estou tentando melhorar isso. Então, foi uma das primeiras autoras do país que eu li, né, da Coreia do Sul, e eu falei, nossa, vai ser uma cultura diferente, talvez eu não tenha... E tem muita relação com a nossa cultura, né, então é tudo muito, sabe... Não precisa falar, não, mas é porque aqui a gente tem gente que veio da Coreia. Não, é tudo muito próximo, assim, é uma cultura muito próxima. E principalmente a cultura em relação às mulheres, né? De como as mulheres são subjugadas o tempo todo. E isso me assustou muito. Então, eu acho que é isso, assim, foi um livro que me impactou demais. Eu acho que tem várias outras camadas e talvez eu não tenha chegado em todas elas, né, na minha leitura, mas isso foi o que ficou mais forte para mim depois de quase 3 anos que eu li esse livro, que foi essa questão da violência contra a mulher mesmo, assim, de todas as formas, moral, sexual, né, enfim, todas essas patrimonial, é tudo basicamente, né. Então é isso. Eu recomendo, é um livro pesado, não é um livro fácil. Ele é meio doido também, mas é um doido legal, né? Porque, enfim, é uma narrativa diferente, querendo ou não, porque eu falei, tem essa questão da cultura, que é muito parecida com a nossa, mas também tem suas diferenças, né? Então tem uma narrativa um pouco diferente, um ritmo um pouco diferente, mas é um maluco legal. É um livro muito bom, muito bom de ler, assim. E ao mesmo tempo é muito impressionante como a autora ela é seca, assim, né, nas descrições dela e vai ali no ponto, sabe? Eu gosto muito de autores que são assim, então não fica aquela grande, né, enrolação às vezes para dizer uma coisa, ela vai ir direto no ponto. Eu gosto muito disso. E enfim, é uma autora que eu fiquei muito interessada em ler qualquer outra coisa que ela escreva. Agora tá para sair um livro novo dela, que chama Atos Humanos. Acho que sai agora em maio, inclusive. Estou muito ansiosa. E ainda mais que eu vi que fala muito sobre essa questão da política também, né? Sobre uma revolta que teve lá na Coreia do Sul. Então eu fiquei mais interessada ainda. Mas acho que é basicamente isso, assim. É um livro que vale muito a pena. Isso aí. Entrou na minha lista. Aliás, entrou na lista não. Eu acho que foi o meu livro favorito de 2020. Não, então, eu não lembro qual episódio que foi que a Lu tinha feito a pesquisa, né? Que ela é baseada, o livro se baseia num poema, não foi isso, Lu? Sim. E essa questão de tornar-se uma planta, porque tem isso, né, nessa última parte, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o poema. Eu acredito que os humanos deveriam ser plantas. É uma frase do poeta modernista Yi Sang, poeta coreano. Que é isso, né? Se você pudesse se tornar planta, você não iria mais sofrer. Você não iria mais estar à mercê das pessoas. Então, tornar-se planta seria um alívio, né? E é uma personagem que vai, enfim, levar aí suas últimas consequências. É um livro muito impactante, assim. Eu lembro que eu li ele e fiquei muitos dias sem ler nada. Sabe quando você deixa a história assentando na sua mente, assim, que você não consegue, você nem tem vontade de ir para um outro lugar ainda, você quer ficar ali mais um pouco? Mas isso aí. Fechamos, então, nosso episódio festivo, festa! Não, precisa falar quais são os outros da lista. Ah, é verdade! Nossos 18. A lista em ritmo de festa lá que Ó, vou ler então para vocês, a título aqui de curiosidade, quais foram os livros que a gente citou em 4 episódios.
né? Então, A Mão Esquerda da Escuridão, A Vegetariana, Canção de Ninar, Enclausurado, Era uma Vez uma Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha. Esse aqui vale um parênteses que a gente ficou completamente obcecado pela autora, né, Ludmila Petrushevskaya. Foi na Flip e depois, né? Quando ela voltou, né? A gente foi também. Nossa, a última vez que ela veio aqui, aquela performance que ela fez na Livraria Cultura, só quem viveu sabe. E a gente colocou um trecho dela cantando Sim. no episódio. Bom, muito bom. Bessa Memútil, uma russa cantando Bessa Memútil. Só esse podcast traz isso para vocês, né? Só isso. Mas foi muito momento. E o livro é bom, né? Mas a gente é apaixonado mesmo, é pela Petrushevskaya, é pela autora. O livro é legal, o livro vale a pena, não vamos, né? Mas realmente ela é uma figura. Só citando aqui, ó, episódio 30, Autores Excêntricos. Então, ouçam que tá bem legal. Continuando. Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, Fan Home, Karen, Memórias de Porco Espinho, Novas Cartas Portuguesas, O Amante, O Gigante Enterrado, O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Peso do Pássaro Morto. A gente teve uma obsessão pela Aline Bay forte também, viu? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Paraíso e Inferno e Uma Vida Pequena. Foi a proibição aqui do Caleb, para ele não trazer para este episódio. Foi vetado. Foi censurado. Mas é isso. Então, estes foram aqui os livros mais citados, né, na história deste programa. Queria falar também que esse mês, a gente vai fazer alguns episódios especiais. E o próximo que a gente vai fazer, se esse aqui foi o de livros mais citados, o próximo vai ser de livros menos citados. Então, livros que a gente gosta muito, mas que por alguma razão a gente só citou uma vez. Então, a gente vai escolher da nossa lista aqui quantas linhas, Caleb? 653. As 653 linhas aqui, a gente vai garimpar os livros que a gente só citou uma vez para vocês. Então, aguardem. Só uma coisa que, assim, já tô vendo aqui, essa lista vai ser difícil de fazer, porque já tô vendo bati no olho aqui, eu falei, eu tô quase brigando já para falar, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui não vou deixar com vocês, mas eu não vou ganhar essa. Vai ser difícil escolher só 2 dos 653. Inclusive, assim, gente, vamos ser sinceros que nem existe tanto livro assim no mundo. A gente tá inventando uns títulos. Abram o olho, sabe? Quando a gente indica algum livro, joga no Google, dá uma conferida. Só uma dica aqui, porque talvez a gente esteja inventando alguma coisa. Essa é uma versão do não confio no autor, né? Não que a gente é autor, né? Mas, tipo, será que confia mesmo? Não confio no podcaster. Mas isso aí, gente, estamos muito felizes, 3 anos de podcast, queria agradecer a todo mundo que escuta a gente. Tem gente que escuta desde o começo e eu sempre fico muito, muito orgulhosa disso. É que é muito legal, né, cara? Assim, a gente começou fazendo isso aqui um pouco com uma ideia de compartilhar um pouco e é muito curioso como, na verdade, a gente acaba, na verdade, chegando tanto nas pessoas e a gente começa também a trazer um pouco delas, da troca, e eu sempre fico surpreso, assim, porque eu acho meio mágico, assim, sabe? Eu sou fã mesmo, como eu falei no começo do podcast, eu gosto, ouço quase todos os dias, e ter o nosso aqui, para mim, é muito especial, assim, saber que já tem tanta gente acompanhando a gente nesse tempo todo. E no fundo é isso, né? Eu acho que é difícil manter, a gente grava toda semana, né? A gente tem a nossa vida, os trabalhos, os boletos, as faculdades, mas a gente grava porque a gente gosta de estar junto, mas também porque é divertido, né? É divertido gravar, é divertido postar e depois receber as mensagens. Então, sempre que vocês comentam, entram no Instagram, fazem comentário no nosso card do episódio, ou mandam mensagem, ou no próprio YouTube, né? Que a gente, de uns tempos para cá, começou a postar também no YouTube. Cara, isso significa muito, assim, pra gente. Então, sempre que vocês puderem interagir com a gente, façam isso, porque é um dos motivos que a gente mantém isso aqui de pé, né? Com certeza. E vira uma conversa, a conversa vai se expandindo, né? Essa que é a graça da coisa toda, né? Então, feliz bodas de trigo pra gente.
Ô, Lu, você sabe qual que é o do 4 anos? Não sei, Caleb, mas isso é uma informação que a gente. Porque daí a gente fala, ó, já, meu, vamos. Porque se for melhor que a do trigo, a gente fala, gente, vamos lá, isso aí, gente, vamos lá. Segura aí mais um ano, dá todo mundo a mão aí. Bodas de linho. Ah, Acho chique. Eu achei chique também. Eu curti. Acho que vale o esforço aí pra gente chegar na bodas de linho aí. Então é isso, nos vemos nas bodas de linho. Você sabia que existe comemoração para mês? Pra mim. Cara, eu fiquei revoltada com Ah, isso. não, aí é o capitalismo. Aí é o capitalismo operando. Não é possível. Eu vou ler para vocês porque eu acho que vale a pena, porque aqui tem informação, né? Olha só, um mês é bodas de beijinhos. Juliana suspiro. É o romantismo, né? O romantismo da Juliana ali presente, né? Nosso raio de sol aqui desse podcast. 2 meses é bodas de sorvete. 3 meses, bodas de algodão doce. 4 meses, bodas de pipoca. Isso eu achei bom. 5 meses, bodas de chocolate. 6 meses, bodas de pluminha. Pluminha. Que porra é essa? Pluminha? Calma, ainda não acabou. 7 meses, bodas de purpurina. 8 meses, bodas de pompom. 9 meses, bodas de maternidade. Não entendi o que é, Ô, louco. que é aleatório. Pegando meio pesado aí, né? Atravessando um pouco as coisas. 10 meses, bodas de pintinhos. Depois da maternidade eu fiquei com um pouco de medo. 11 meses, bodas de chiclete. E 12 meses, que é humano, né? Bodas de papel. Oh, mas passa de um monte de coisa legal pra chegar no bodas de papel, porra. É verdade. Tá metido aí, né? Assim, podia ter distribuído esses outros mais legais e ter deixado boda de trigo, 2 meses e tal. Casal super apaixonado ainda e tal. Eu achei trigo ruim, gente. Eu queria deixar aqui Não, um tipo, protesto. deixa ele no 2 meses, que assim, é do tipo, meu, já passa, acabou, sabe? Eu fui toda animada, assim, nossa, será que a gente tá completando bodas de quê? De trigo. Nossa, aí me quebra, né? Aí 2021 não tá ajudando. Talvez mude quando acabar a pandemia e a gente tiver outro presidente, mude. Mas isso aí, então. Gente, Vamos encerrando. Vamos. obrigado a todo mundo aí e se cuidem. Ainda que as coisas estão difíceis, mas parabéns pra gente. Para Ritmo de todos. festa. Produtores, Ritmo- ouvintes, para todo mundo. Todo Leitores. mundo, é verdade. É ritmo de festa. Aí- Girando. Acho que o jovem nem mais sabe o que é isso, Juliana. A gente precisa Não, o repetir. jovem não. Droga. É isso, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.